A gente volta aqui a conversar com a nossa advogada especialista. Que história, né, doutora? Infelizmente, ainda é comum nos dias de hoje. Ela até citou pra gente que muitas pessoas falam: ah, isso aconteceu faz muito tempo, nos anos 80. Ainda acontece hoje? Acontece, mas nós temos mecanismos diferenciados, inclusive para coibir. Sim. Né? Não só para coibir, mas para prevenir. Hoje, uma pessoa, para realizar uma adoção, precisa, como eu falei, passar por um processo de habilitação, que é prático, como você disse, a partir do site, mas é extremamente minucioso. Sim. Ou seja, a pessoa, para ser habilitada, precisa passar por estudo psicossocial, onde a equipe multiprofissional vai compreender o desejo de filiação daquela pessoa, vai passar por curso. Inclusive, antes da adoção, é necessário que se frequente grupos de apoio. Nós temos vários no Brasil, a exemplo do GEAD, da ANGAAD, que são grupos sólidos e fortes e que trabalham o tema da adoção com os pretensos adotantes. E também o pós-adoção, que é extremamente importante. Importantíssimo, e dessa garantia de segurança para a família e para essa criança ou adolescente, jovem que esteja sendo adotado. Então, uma garantia de segurança, né? Exatamente. E hoje nós temos, já verificamos algumas situações em que o Ministério Público, nessas situações de devolução, ajuiza em nome da criança ou do adolescente uma ação de danos morais, porque a repercussão é muito grande. Sem né? dúvida. Veja que ela é uma adulta e cita aí todo o seu processo de sofrimento psicológico, físico. Imagine uma criança que sai de uma casa de acolhimento, ou seja, já passou por um primeiro processo com sua família biológica e sofre uma segunda rejeição. Então, é bem complicado, isso precisa ser levado bastante a sério. Sem dúvida. Tem uma pergunta aqui do Tiago, do bairro dos Bancários, aqui no nosso WhatsApp. Ele pergunta se existe idade mínima e idade máxima para conseguir adotar. Ele tem 42 anos de idade. Também existe essa questão de limite de idade, doutora? Não, inclusive, Tiago, você está na faixa, né? Na faixa etária. Nós não temos no Brasil uma limitação de idade para adoção. Alguns outros países, sim. Por exemplo, em Portugal, nós vislumbramos até uma certa idade, até 60 anos. Mas aqui no nosso país, não. Certo? O que vai ser avaliado, levado em consideração, é o desejo de filiação e se aquela pessoa reúne as condições para proporcionar o pleno desenvolvimento daquela criança ou daquele adolescente, certo? Certinho. Por falar em idade, a idade da criança influencia de alguma forma no processo, no andamento da fila de espera? O que acontece é o seguinte, nós temos uma visão de que existe uma fila única. Para nós que estudamos todos os dias e vemos isso aí, nós compreendemos que não existe uma fila única. Nós temos filas que coexistem em si. Sim. Por exemplo, se o meu perfil é um perfil para uma menina de 0 meses a 5 anos, e você tem um perfil, Bruna, de menino ou menina, independente do sexo, de 0 ou 5, existe um ponto de interseção entre mim e você. Sim. Se eu só aceito recém-nascidos. Então, não há uma fila única. A gente fala em uma fila única, mas são filas que coexistem, que possuem pontos de interseção. Entendi. A gente viu aí a história da Jaqueline, né, que, enfim, tem várias situações, inclusive psicológicas, que repercutem até a fase adulta que ela está vivendo hoje. É importante revelar para a criança que ela foi adotada? Isso é uma regra? É de fato algo que precisa ser feito ou vai depender de cada família? Não só é preciso, como está contido na legislação. Sim. A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente e as modificações que tivemos, né, na lei da adoção, é direito de toda criança e todo adolescente, né, a partir dos 18 anos, ter acesso à sua história de vida. Então, todos esses processos ficam arquivados e, caso seja necessário, via o interesse, né, do adotado, aquele processo é desarquivado e ele pode ter ciência de toda a sua história. Entendi. Doutora, obrigada pelos esclarecimentos, viu? Tirou várias dúvidas também aqui pra gente, reforçando. É um processo que exige amor, vínculo afetivo e muita responsabilidade também. Pense nisso. Obrigada e boa quarta-feira pra você, viu? Até a próxima. Obrigada, igualmente. Muito obrigada. Até logo. Vamos dar uma pausa rápida.